Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 23, aquele que é conhecido como o salmo mais lido, na verdade, o trecho de toda a Bíblia que é mais lido, segundo pesquisas, é exatamente o Salmo 23, a porção mais conhecida de todas as Escrituras. E eu amo esse salmo de paixão. Na verdade, tem uma canção aqui, a maioria dos que estão no nosso devocional já escutaram ela pelo menos uma vez, alguns já escutaram muitas vezes, que é a canção Ele é o Bom Pastor. Colocamos aqui no canal de modo oficial no início de 2024. Então, para você que é novo, é nova, está chegando aqui agora, procura essa música aí no nosso canal, com certeza. Coloca assim, Ele é o Bom Pastor, Salmo 23, Thiago Batista. Você vai ser ministrado por essa poesia maravilhosa, essa canção maravilhosa inspirada na poesia do Salmo 23. E se você está aqui pela primeira vez, te convido também a se inscrever no canal e a estar conosco todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, para a gente começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Todos os nossos devocionais também ficam salvos, então você pode assistir durante o dia, você pode revisitar os devocionais anteriores, inclusive o de ontem, falando sobre rejeição, complexo de rejeição, raízes da rejeição. Certamente falou com muita gente e pode falar com você também. Vamos lá para o Salmo 23, verso 5. Nós vamos ler o verso 5 hoje, que diz assim: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha só, essa figura de preparar um banquete para mim à vista dos meus inimigos é algo que fazia muito mais sentido para o salmista naquele momento. Ele está usando ali uma figura de linguagem, uma linguagem poética, para expressar o amor dele por Deus e o que Deus faz por ele. Mas para nós, que já estamos milênios de distância de quando esse salmo foi escrito, às vezes isso não faz tanto sentido para a gente. A gente não se encaixa tanto nessa figura e, por não se encaixar, às vezes a gente deixa de perceber a profundidade que ela tem. Então deixa eu te explicar rapidamente o que são essas figuras, que toda hora minha mão está batendo no microfone. Eu espero que não esteja atrapalhando a experiência sonora de vocês, nem que desconecte o microfone. Mas continuando, esse termo, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tem o seguinte sentido. Era muito comum que naquele momento um guerreiro ele fugisse por um deserto, por lugares inóspitos, a fim de salvar sua própria vida. E quando você foge aleatoriamente, quando você foge desesperadamente, né? Você está numa guerra e os seus inimigos te perseguem, você foge para tentar escapar com vida, você foge para um lugar meio que sem, você foge meio que sem direção, para onde o nariz está apontado. Então, fugindo no deserto dos seus inimigos, você não sabe quando vai encontrar comida, quando vai encontrar a bebida, quando vai encontrar refúgio, repouso, reforço para lutar com você. Essa figura de preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, algumas pessoas interpretam erroneamente o seguinte: olha, Deus vai me dar vitória na frente de todos os meus inimigos para humilhar eles. E a ideia não é necessariamente essa. A ideia é de um guerreiro que está fugindo, mas que encontra alguém que lhe dá refúgio, alguém que lhe dá repouso, alguém que lhe dá renovo. E essa é a exata expressão do nosso encontro com Jesus. Todos nós estamos aqui no deserto da vida, estamos aqui de passagem por essa vida, e na labuta, na lida que nós vivemos, Jesus nos encontrou. E quando Jesus nos encontrou, ele deu o alimento que revigorou a nossa alma. Ele nos deu a água que sacia a sede do nosso coração. Ele nos deu refúgio para nós que estávamos perdidos. Olha como isso é profundo. Esse bom pastor que é Jesus, ele faz essas três coisas conosco: alimento, água, repouso, renovo. Tudo isso você encontra em Jesus. Essa parece uma mensagem, digamos, evangelística, né? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem dizendo: Thiago, seria bom que fulano que não conhece o evangelho, que não conhece Jesus, estivesse ouvindo isso aqui, dava até para você fazer o apelo no final. E sim, de fato, concordo, mas muitas vezes nós que já conhecemos o amor de Jesus, conhecemos o Evangelho, estamos ali buscando acertar segundo a palavra de Deus, embora nem sempre consigamos, muitas vezes nós também precisamos lembrar dessa verdade. Porque o fato de vivermos em Deus, de caminharmos em Cristo, não nos isenta dos grandes perrengues que a vida nos dá, não é verdade? E quantas vezes, depois de batalhas
diárias, de batalhas, digamos que duram muitas vezes uma estação inteira, não é só aquele dia, mas uma estação inteira, uma fase da vida que você passa, você vai passar por diversas situações da vida, vai perceber que em todas elas, o único que consegue te saciar é Jesus. De todas elas, o único que consegue realmente te renovar é Jesus. É claro que o amor das pessoas é bom e é bênção. É bênção você ser amado pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu cônjuge, pelo seu amigo. É bênção que as coisas deem certo para você. Mas nada disso consegue se sustentar sem o amor de Deus. Percebe? Não é que Deus é contrário a essas coisas. Não é isso. Não é disputa entre Deus e as pessoas. Não é isso. O que eu quero te dizer é que se tudo estiver certo na sua vida, mas faltar Deus, está tudo errado. Mas quando você tem um encontro com Deus, mesmo que lhe falte as outras coisas, você consegue se reerguer, você consegue se reestruturar, você consegue se renovar. Quantas vezes eu, você, qualquer um aqui, já pode ter passado por uma situação da vida e dito assim, olha, eu não aguento mais. A partir de hoje eu não consigo mais. Esse é o meu limite, é o meu fim. E você falou isso 5, 10, 100 vezes. Mas olha você aqui de pé, sendo sustentado pelo Senhor, entende? Esse é o banquete que Deus nos dá. Ele prepara um banquete para nós, na presença dos nossos inimigos. Os meus inimigos, eles permanecem de pé. E eu não preciso ter como inimigos pessoas querendo me matar. Às vezes o meu inimigo, primeiro, meu inimigo pode ser eu mesmo, a minha carne. Eu luto com a minha carne todos os dias. Você luta com a sua carne todos os dias. Esse já é um inimigo que nunca vai fugir de você. E eu tô lembrando aqui, rapaz, de uma frase, olha que interessante, que é uma frase de fato engraçada, né? Mas que tem um fundo de verdade. Eu lembro de o Tiririca, um grande piadista, um grande palhaço no Brasil, e o palhaço Tiririca, ele falava a seguinte frase: onde quer que você esteja, você sempre estará lá. E obviamente isso é uma frase ridícula, mas é verdadeira. Onde quer que você esteja, você sempre estará lá. E é interessante que quando nós pensamos sobre nós sermos o nosso maior inimigo, essa se torna uma frase profunda. Onde quer que você esteja, você sempre estará lá, na presença do seu inimigo, porque a sua carne sempre estará ali fazendo com que você seja inclinado para coisas do mal. Mas enquanto a sua carne te inclina para as coisas do mal, Deus ele te dá um banquete, te renova para que você consiga lutar essa luta contra a carne e ser mais que vencedor. Também tem outros inimigos que passam muito longe de ser outras pessoas, tá? Não estou falando aqui de brigas pessoais, de conflitos pessoais, nada disso. Mas, por exemplo, às vezes o teu desafio é na área financeira. Tiago, olha, eu estou com uma dívida aqui muito grande. Eu não sei como quitar essa dívida, está tirando minha paz, está tirando minha paciência. E eu estou lutando contra isso, estou batalhando contra isso, a minha família está lutando contra isso. E aquilo é um inimigo para você vencer, nesse caso a dívida. E Deus ele vai te dar essa estrutura emocional, espiritual, vai te dar direções. Se você orar ao Senhor, se você observar na própria palavra de Deus conselhos de administração e gestão financeira, você vai perceber que ali é um banquete que ele te dá na presença dos seus inimigos. O teu inimigo pode ser, por exemplo, uma emoção que está descontrolada, que gera um sentimento em você, pode ser, por exemplo, o transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, questões emocionais muito profundas que você está enfrentando, mas aquilo não é um atestado de que Deus te abandonou, pelo contrário, Deus ele te sustenta também nesses momentos. E eu oro para que você passe por isso e que você vença isso. Algumas pessoas talvez nunca conseguirão, digamos assim, algumas vamos colocar todo mundo, né? A gente nunca vai conseguir viver completamente sem problemas. Mas eu digo, talvez algumas pessoas enfrentem o transtorno de ansiedade ou enfrentem questões associadas à saúde emocional por toda a vida. Pode acontecer. Isso envolve, inclusive, questões bioquímicas, questões genéticas, questões geracionais. Pode acontecer. Mas uma coisa é passar por isso. Outra coisa é você ser escravizado por isso. Entende? Da mesma forma que tem pessoas que têm uma propensão a serem mais extrovertidas. Tem pessoas que têm uma propensão a serem mais depressivas. Estou falando de propensão, é de propensão genética mesmo. Tem uma porcentagem de propensão genética, onde pessoas são mais propícias a enfrentarem essas questões. Então pode ser que elas estejam sempre diante de você. Esse é um desafio. Não é problema o desafio estar diante de você. O problema é você sucumbir diante do desafio. E Deus ele está aqui para te ajudar nesse desafio. Todas as vezes que você perceber que há um inimigo te assolando, seja ele externo, seja ele interno, como muitas vezes é,
saiba que o Senhor Deus, ele prepara um banquete para você. E mesmo que os teus inimigos não se afastem, Deus está ali para dizer, eu estou contigo. Nós vamos encarar isso juntos. Nós vamos vencer isso juntos. Olha que coisa maravilhosa. E é interessante que o versículo 5 continua dizendo, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse transbordo do cálice também tem a ver com a alimentação, ou seja, tu me dás um banquete farto. A mesma figura do guerreiro que está fugindo, ele encontra um refúgio, ele encontra alguém que dá fartura para ele, que dá munição para ele, que faz ele realmente revigorar as forças. Então, esse banquete de Deus não é algo pequeno, não é algo pouco. Não é algo que você vai ficar dizendo assim, olha, será que vai ser suficiente ou não? Deus vai te dar no nível de transbordo, no nível onde aquilo que era um problema para você, aquilo que era um desafio para você antes, ontem, hoje, amanhã se tornará um testemunho. Vou repetir para ficar mais fácil. Aquilo que para você ontem e hoje era um desafio, era uma luta, amanhã vai ser o seu testemunho. O desafio de hoje é teu testemunho de amanhã. Creia nisso. Por quê? Deus ele vai te dar uma porção, ele vai te dar um cálice que transborda, que é além do que você precisa. Então não precisa ficar economizando na luta, porque, meu Deus, vai faltar, não. Deus ele vai municiar você com muito mais. A própria palavra diz no Novo Testamento que Deus ele nos dá muito mais do que nós possamos pedir ou pensar segundo o seu poder que opera em nós. Você não faz ideia do tamanho do amor de Deus por você. Isso não tem a ver com compreensão teológica, isso não tem a ver com ser uma pessoa mais filosófica, mais reflexiva, com entender ou não. A mente humana não consegue conceber o tamanho do amor de Deus por nós. Eu vou parar para exemplificar aqui o seguinte, talvez, o nível mais profundo de amor que eu vejo na sociedade em geral é o amor dos pais pelos filhos. Amor de pai, amor de mãe. Talvez esse seja o tipo de amor que comumente é considerado o amor mais profundo entre seres humanos. Mas eu posso dizer tranquilamente, o amor de Deus. Pega aí o tamanho do amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha. O amor de Deus é bilhões, trilhões de vezes maior que o amor que você sente pelo amor do seu filho, da sua filha. Você consegue imaginar isso? Isso não cabe nem na sua mente, entende? Então esse nível de transbordo que Deus tem guardado para nós. A Bíblia é tão profunda, é tão assertiva sobre isso, que o apóstolo Paulo chega a dizer assim, ó, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. Olha só, nem subiu ao coração do homem. Você não consegue nem imaginar. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, quando eu vejo isso, quando eu leio isso, quando eu sou ministrado por essa palavra, eu encontro de fato, isso é um banquete espiritual, porque a minha alma se farta e se renova nisso. E por fim, aqui nós lemos que preparamos um banquete, transborda o cálice, mas eu quero falar desse meio aqui, ó, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E esse ungir a cabeça com óleo, ele tem duas aplicações bem interessantes. Primeiro, a aplicação da higiene, né? O óleo aqui tem a ver, a primeira aplicação aqui é que o óleo ele tem a ver com perfume. As pessoas não tomavam banho em chuveiro como eu tomo ou você toma hoje. Você vai lá na tua casa, provavelmente tem como é que fala? Água fria, água quente, água morna, você escolhe a temperatura da água. Você pode trocar o chuveiro lá para a água cair um pouco mais forte, um pouco mais fraca. A gente tem uma tecnologia como sociedade muito mais avançada. É óbvio que eu sei que tem pessoas no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que não tem acesso ao mínimo. Estou consciente disso. Mas a maioria das pessoas, elas têm um conforto muito maior do que as pessoas daquela época, mesmo as mais ricas, tá? Então, o banho não era algo que as pessoas tomavam 4 ou 5 vezes por dia. Ah, deu calor, tomar um banho aqui para refrescar. Não. Muitas vezes a asepsia era feita com perfumes poderosos. Inclusive, os perfumes à base de óleo costumam ser os perfumes com maior intensidade, com maior fixação. Inclusive, uma curiosidade, estava até pesquisando esses dias, de que os perfumes com maior incidência de... Não, na verdade, para não falar besteira, falar de modo leigo, os perfumes que mais têm durabilidade, né? Que você passa ele fica o cheiro com mais tempo no seu corpo. Muitos deles são perfumes árabes. Perfumes daquela região ali do Oriente Médio, justamente pessoas que estavam no deserto e fizeram, né, fragrâncias, substâncias que pudessem deixá-lo com um cheiro agradável durante vários dias.
Então, esse ungir a cabeça com óleo tem essa aplicação de higiene, ou seja, Deus te limpa. E lembrando a figura do guerreiro que está fugindo e encontra refúgio, normalmente o guerreiro ele está ferido, ele está machucado, né? Ele está sujo, ele pode estar infeccionado. E assim era a nossa vida antes de Jesus. Antes de você ter um encontro com Jesus, você estava assim, todo sujo, caído, ferido, desgraçado totalmente. Aí Jesus vem lá e derrama o óleo dele sobre você. E esse óleo ele vai limpar a sua vida. E olha, a palavra de Deus, a presença de Deus, a pessoa de Jesus, ela pode curar as mais profundas feridas do seu coração. A palavra de Jesus, ela tem poder para penetrar a divisão da sua alma e do seu espírito. Tem feridas, tem feridas. Eu não sei para quem que eu estou dizendo isso aqui, mas para alguém eu estou dizendo. Tem feridas que estão tão profundas em você que você sequer sabe. Elas já estão tão grudadas na sua identidade que você sequer faz ideia que elas são feridas. Aí você fala assim, não, Thiago, é porque eu sou assim mesmo. É porque a tua ferida já faz parte da sua identidade, sabe? Mas até mesmo essas que você não consegue identificar, que você diz, não, é porque eu sou assim mesmo, até essas Jesus pode curar. E é por isso que a gente tem uma transformação quando encontra Jesus. É porque Jesus ele vai... Aleluia, isso aqui é muito forte, gente. Porque Jesus ele vai no profundo da nossa identidade, pega aquilo que é ferida, cura, e a gente passa a ter uma identidade transformada. E essa figura do óleo também, ela tem uma aplicação muito interessante. Se vocês forem, por exemplo, pegar um comentário, uma Bíblia comentada, um comentário bíblico, provavelmente vocês vão ler o que eu vou falar agora. Porque tem muitas Bíblias e muitos comentários. A ideia de que o óleo era também uma substância de cura, era uma espécie de remédio. O óleo sempre serviu, as loções sempre foram meios de conduzir remédios, né? Até os dias de hoje, você passa um óleo, passa uma loção, passa um creme, uma pomada, mas principalmente o óleo sobre a cabeça tinha a ver com a figura da ovelha. Estamos aqui no Salmo, onde o salmista está fazendo a comparação entre o pastor e a ovelha. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Então, o pastor cuida da ovelha, o pastor direciona a ovelha, o pastor provê a ovelha, o pastor guarda a ovelha. Quando se fala da cabeça com óleo, diz-se que antigamente, quando a ovelha estava no campo, algumas bactérias, alguns vermes entravam e começavam a coçar a ovelha a ponto de fazer crateras na cabeça da ovelha. A ovelha não conseguia, obviamente, né? A ovelha não é uma pessoa para poder pegar a pata e tirar o bicho de lá de dentro. Então, aquele vermezinho ficava ali cravando a ovelha, ferindo ela, machucando e poderia até matá-la. E às vezes, o verme ele estava tão fundo na ovelha que você não conseguia nem mais puxá-lo com a mão. Quando você tenta puxar com a mão, o verme se esconde. Eu já passei por isso, não eu pessoa, né, mas eu morava no interior, tinha galos e galinhas no quintal da minha casa, e eu lembro de uma galinha que teve um vermezinho na cabeça dela. Que o verme chegou a entrar tão forte na cabeça da galinha que chegou a um ponto de, olha, a gente não consegue mais tirar esse verme. Porque se tirar o verme, vai machucar tanto a galinha que vai morrer. Então, deixa ela viver os últimos dias dela aí. Então, assim, eu nunca cuidei de ovelhas, mas já tive animaizinhos que teve esse verme que vai realmente consumindo ali a carne do animal. E o que acontece? O pastor pegava esse óleo, ele esquentava, ele fervia o óleo, e aí o pastor tinha que jogar o óleo fervente na cabeça do animal. É claro que aquilo para a ovelha queimava, doía, mas quando o óleo mergulhava na pele do animal, o verme, para tentar se livrar daquela queimadura, ele saía. E essa era uma estratégia de tirar o verme da cabeça da ovelha, ele salvar a vida dela. Note que era um processo certamente doloroso para a ovelha, mas era para salvá-la e não para destruí-la. Isso me faz lembrar de quantos processos que o Senhor faz conosco, processos no qual o Senhor nos trata, que são dolorosos para nós. Não diga que não é doloroso, porque você sabe que é. Deus, ele trabalha com muitos processos. Alguns deles são muito dolorosos. Mas a gente precisa confiar que é para o nosso bem. Talvez para a ovelha ali, ver uma porção, sentir, na verdade, uma porção de óleo fervente cair na sua cabeça, ela vai pensar, meu Deus, estão querendo me matar aqui, vou querer pular, vou querer sair, vou querer correr, vou querer fugir. Mas o pastor sabe o que está fazendo. A ovelha acha
que o pastor está matando ela, mas o pastor está salvando ela. Assim muitas vezes acontece conosco. Deus ele trabalha em nós de forma tão intensa, e essa intensidade às vezes nos causa dores, sim, mas são dores de crescimento, que a gente pensa, meu Deus, eu vou morrer. E na verdade Deus está nos fortalecendo. Em João 15 vai dizer que aquela árvore que é frutífera, os galhos que são frutíferos, na verdade, o próprio Jesus fala, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Todo ramo que é frutífero, o meu pai poda para que ele possa frutificar mais ainda. Então, às vezes, esse processo de poda, esse processo onde Deus está te cortando, parece punitivo, é doloroso, parece que é para te destruir. Mas, na verdade, Deus está fazendo esse processo para que você possa se ver livre, para que você possa ser curado, para que você possa frutificar mais ainda. Então, recebe essa palavra e a partir de hoje você nunca mais vai ler o Salmo 23, verso 5 da mesma forma. Munido desse simbolismo, desse significado, eu quero declarar sobre sua vida o Salmo 23, versículo 5, que diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor, esse é o nosso Jesus. Você recebe essa palavra? Então vamos orar juntos. Antes de orar com você, eu quero convidar quem é novo ou nova aqui no canal a se inscrever, a estar conosco de segunda a sexta às 7h30 da manhã, todos os dias, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Se inscreve, porque aí o YouTube já entrega o vídeo para você com mais facilidade. Porém, para você não ficar refém das notificações do YouTube, nós criamos um grupo no WhatsApp, onde eu envio o link dos devocionais todos os dias. É um grupo fechado, eu não mando mais mensagens durante o dia, não tem conversas paralelas, é unicamente para você receber o link do devocional na palma da sua mão. Então, para você entrar nesse grupo, deixei aqui no comentário fixado, clica no link do comentário fixado para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Tem lá também um link para você fazer parte da nossa comunidade do Discipulado Bíblico, que é onde nós aprofundamos o estudo da teologia, da espiritualidade, dos princípios da fé à luz da palavra de Deus. Essa semana, por uma ocasião, eu não consegui gravar a aula para a comunidade, mas semana que vem gravo em dobro para poder compensar, tá bom? Vem com a gente que vai ser bênção para a sua vida, eu tenho convicção. Se você pegou esse devocional no meio, volta do início, não desperdiça não, porque Deus vai falar com você. E não se esqueça, você que está aqui pela primeira vez, dá uma olhadinha na nossa música Ele é o Bom Pastor, está aqui no nosso canal, certamente ela irá te abençoar. Vamos orar? Senhor, graças te damos, graças te damos por essa palavra, graças te damos porque o Senhor é o nosso bom pastor, graças te damos porque o seu amor nos alcançou, o seu amor nos atraiu, o seu amor nos guardou quando nós não tínhamos mais nada. Senhor, muito obrigado por quem Tu és, muito obrigado pelo que Tu fazes por nós, ó Deus. Tu és, ó Deus, aquele que preparas um banquete para nós, aquele que derrama um óleo sobre a nossa cabeça, aquele que faz o nosso cálice transbordar. Meu Deus, eu te peço que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, amplie a consciência desse amor e dessa presença no coração de cada pessoa que está orando comigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Deixa um comentário aqui de como essa palavra falou ao seu coração. E não se esqueça, tamo junto de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.